Pai do Senhor a todos, eu sou o Pastor Alex e esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje eu quero deixar uma reflexão bíblica para você, uma reflexão da Palavra do Senhor. Eu quero deixar para você um texto da Palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Tiago. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa reflexão da Palavra de Deus, porque é um assunto de extrema importância para a nossa fé. Eu quero ler um texto que se encontra lá no livro de Tiago, capítulo 2, e o verso de número 26. Então, se você puder me acompanhar nessa leitura da Palavra de Deus, faça isso. Caso contrário, preste bastante atenção no que diz a Palavra do Senhor, que diz assim. Tiago, capítulo 2, e o versículo de número 26 diz: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse é o texto da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês através desse vídeo, e é um texto extremamente importante porque está relacionado justamente com a fé que a gente exerce estando na presença de Deus. E aqui nessa revelação, o autor do livro, Tiago, ele vai dar uma declaração muito interessante. Ele vai fazer uma comparação acerca do corpo e da fé. E ele vai declarar: assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E é justamente acerca disso que eu quero falar, porque dentro da Palavra de Deus, e especificamente através desse texto, e não só do texto, mas do capítulo 2 de Tiago em si, a gente vai descobrir que há dois tipos de fé no meio cristão, não só no meio cristão, mas também no mundo espiritual como um todo. Há dois tipos de fé. Há uma fé considerada pelo autor do livro, Tiago, que ele vai falar que existe uma fé morta, mas se existe a fé morta, também existe uma fé viva. E é interessante entender que a questão dele usar a expressão fé morta não significa ausência de fé, porque a ausência de fé dentro da Bíblia é o termo que se usa para a ausência de fé é incredulidade, mas aqui ele está falando de alguém que tem fé, mas que infelizmente a fé daquela pessoa é uma fé morta. Então a gente tem que entender que uma coisa é você não ter fé e outra coisa é você ter uma fé morta. O que é a fé morta? É uma fé sem atividade, é uma fé que não tem efetividade, é uma fé que não tem resultado. A questão da fé ser morta ou viva está relacionada diretamente às obras, e as obras da fé está relacionada à obediência, a ponto de Jesus ele fazer uma parábola acerca desse assunto. Com uma outra abordagem, ele vai declarar assim: aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vendo a chuva, a tempestade, não conseguiu derrubar aquela casa porque estava firme na rocha. Ele considera a palavra dele a rocha, e quando a gente ouve a palavra dele e obedece, a gente está edificando a nossa vida sobre a rocha, que é um sinônimo de obediência, mas também ele vai declarar que aquele homem que escuta as palavras dele e não as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo a tempestade, vindo os ventos, logo aquela casa caiu e foi grande a sua ruína, justamente pelo fato da pessoa não obedecer a palavra do Senhor. Então a gente entende uma coisa: a nossa fé ela vai estar viva ou morta dependendo das nossas obras, e as nossas obras, para que a gente consiga praticá-las, isso tem um caráter de obediência. Então a fé morta ou a fé viva, o principal ponto ali relacionado ao estado da sua fé vai ser a sua obediência. Se você for uma pessoa obediente à palavra do Senhor, com certeza a sua fé vai ser uma fé viva, porque você vai ter obras que vai ser o fruto da sua obediência. Assim também, se você for uma pessoa desobediente à palavra do Senhor, é obviamente que a sua fé vai ser uma fé morta, porque não vai ter obras que testificam a sua fé. E essas obras que vai testificar a sua fé, a nossa fé na presença de Deus, são justamente as obras que vêm por consequência da nossa obediência. Então eu quero que você medita bastante nisso, porque Deus ele espera que a gente venha ter uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que venha trazer resultados. E isso é extremamente importante, principalmente pela parábola que Jesus ele declara
acerca da obediência, acerca da gente edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre a areia, que tem a ver com as obras da nossa fé. Isso é extremamente importante porque você ter uma fé morta, uma fé viva, vai definir se você vai conseguir ficar de pé ou não na presença de Deus. Quando uma pessoa tem uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé sem obediência, ele não vai conseguir durar muito tempo de pé. Qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer barreira, qualquer aflição que a pessoa passa, logo vai abater aquela pessoa e com certeza ela não vai conseguir ficar firme na presença do Senhor. Por isso é extremamente importante você ter uma fé ativa, uma fé viva e não ter uma fé morta, porque vai ser de suma importância o estado da sua fé nos momentos de adversidade. Ter uma fé viva, uma fé que tem resultados também, ela tem a ver com a obediência, e quando a gente obedece a palavra do Senhor, a gente também vai começar a praticar o caminho da santificação, porque a santificação também é uma obra da fé que vem por decorrência da obediência à palavra do Senhor. E quando a gente entra pelo caminho da santificação, a gente está testificando a veracidade da palavra de Deus, e a gente também está mostrando para o mundo que Deus, ele é real, porque a santificação faz com que Jesus viva através das nossas vidas. Isso é extremamente importante, mas isso também só vai ser possível se você tiver uma fé viva na presença do Senhor. Então a obediência à fé é extremamente importante, porque vai gerar obras, e essas obras vai testificar que você realmente tem fé. Então eu quero deixar esse versículo, essa reflexão da palavra do Senhor, para que você entenda. A sua fé tem que ser uma fé ativa na presença de Deus. A sua fé não pode ser uma fé morta, porque isso vai comprometer toda a sua vida cristã, toda a sua vida espiritual, e isso, se você não tomar cuidado, pode até interferir na salvação e na sua eternidade. Então eu gostaria que você meditasse bastante nesse versículo. Se possível, depois leia também o capítulo 2 inteiro. O livro de Tiago é uma dica de leitura bíblica muito boa. Se você puder, leia, porque você vai acrescentar bastante a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Essa foi a reflexão da palavra de Deus que eu queria deixar hoje. Espero que Deus venha te abençoar. Se você quiser abençoar outras vidas através dessa mensagem, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa receber mais mensagens como essa através desse canal aqui. E eu quero agradecer de todo o meu coração você que já é inscrito e também você que me acompanha até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz. Até o próximo vídeo e amém.